Oi pessoal, antes do nosso encontro semanal de troca de conhecimento espírita e cristão nas nossas palestras, eu tenho um breve apelo a fazer a cada um de vocês. A CEB precisa da sua ajuda neste momento. A nossa Sociedade de Educação Espírita da Bahia é mantida exclusivamente pela doação dos seus sócios, pela colaboração e pelos eventos que nós realizamos ao longo de todos esses anos. Neste momento, para cuidar da saúde de todos e pela proteção da nossa sociedade, dos nossos frequentadores, nós estamos seguindo todos os protocolos e estamos com nossas atividades presenciais interrompidas há um ano, devido, obviamente, à pandemia. Então, sem os nossos eventos, sem a nossa cantina, sem o nosso bazar, sem a nossa livraria, estamos passando dificuldades para manter a nossa sede com todas as suas taxas e os seus aluguéis. Então eu peço a sua colaboração encarecidamente nesse momento grave que todos atravessamos para manter a nossa Sociedade de Educação Espírita da Bahia em pleno funcionamento, ainda que online, como na palestra que vocês vão ver nesse momento. Nessa faixa aqui no vídeo está o nosso Pix, não é? A nossa agência e conta bancárias, para que você possa dar a sua contribuição com o coração para a CEB. Um beijo, boa palestra. Olá, queridos companheiros da CEB, Jesus nos abençoe, nos dê paz. Queria agradecer mais uma vez pelo convite para estarmos juntos, analisando mais uma passagem do Evangelho de Jesus à luz do pensamento e da tese espírita. Muito obrigado pelo convite. Bom, o tema solicitado para breves considerações é um tema que é conhecido como o obsidiado gerazeno. E eu escolhi essa narrativa evangélica, a que está no Evangelho de Marcos, no capítulo 5, versículos 1 a 20. Então, eu vou fazer uma breve leitura, porque algumas pessoas podem não conhecer essa passagem. É muito conhecida, mas pode ser que alguém não conheça ou não se lembre da passagem. Ela em Mateus, no Evangelho de Mateus, é bem mais reduzida. Por isso que eu estou escolhendo aqui, optando pela que está no Evangelho de Marcos, para que a gente possa trazer mais detalhes sobre a passagem, e aí nós vamos fazer uma breve análise, tá certo? Então, em Marcos, nós temos: e chegaram ao outro lado do mar, porque Jesus estava passando de um lado para o outro do mar da Galileia, como era conhecido, né? A província dos Gadarenos, Gerazenos, Gadarenos, a mesma coisa. E saindo ele do barco, lhe saiu logo ao seu encontro dos sepulcros um homem com espírito imundo. Aquelas rochas, né, as cavidades das rochas, eram usadas muito como sepulcros, né? Como tumbas, vamos dizer assim, né? Para fim de sepultamentos. Era muito comum isso na época, né? Muito comum. E no Evangelho de Mateus, ele se refere a dois homens. Em Marcos, ele fala um homem, né? E saindo ele do barco, lhe saiu logo ao seu encontro dos sepulcros um homem com espírito imundo. Quer dizer, um homem que estava submetido à ação de um espírito inferior, um espírito obsessor, nessa linguagem que nós já usamos aqui no meio espírita, o qual tinha sua morada nos sepulcros,
e nem ainda com cadeias o podiam alguém prender, porque, tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram por ele feitas em pedaços, e os grilhões em migalhas, e ninguém o podia amansar. Quer dizer, uma possessão, né? Como a gente poderia, como é tratado nas linguagens das tradições religiosas, nós, em Espiritismo, tratamos de subjugação, uma subjugação muito profunda, né? E quando viu Jesus, e andava sempre, de dia e de noite, clamando pelos montes e pelos sepulcros, e ferindo-se com pedras. E quando viu Jesus ao longe, correu e adorou. E clamando com grande voz, disse: Que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te, por Deus, que não me atormentes. Quer dizer, notem que essa fala já não é uma fala do próprio obsidiado. Já é uma fala daquele espírito que efetivamente tinha um domínio completo sobre ele, né? Porque nós sabemos, e aí Kardec vem explicar perfeitamente e mais detidamente no Livro dos Médiuns, que nos processos obsessivos, né, o processo obsessivo é um processo onde há uma influenciação de uma mente sobre outra mente, né? Toda vez que houver uma influenciação de caráter inferior, nós estamos falando de uma obsessão, né? Então, há obsessões de graus mais leves, que são as sugestões, as induções mentais, né? Aquelas que atuam mais no campo do mental, né? No campo do mental, e Kardec vai tratar isso como uma obsessão simples. Não é simples porque não tem importância. Ela é simples porque ela atua sobre uma única expressão da força de manifestação do espírito, que é o seu campo intelectivo, né? O seu nível mental. Então, mas nas possessões, nas subjugações, já é um grau mais profundo, porque aí ele está manipulando o nível da vontade, né? Aí é o nível da vontade. Então, o nível da vontade é o que o indivíduo vai fazer. Agora, é óbvio que a obsessão ela se instala a partir de uma sintonia, né? O que é a sintonia? A sintonia é a relação existente no campo energético, no campo vibratório, entre o espírito que promove a influenciação e aquele que sofre a influenciação, né? Lembremos-nos que a nossa mente, ela irradia, ela se irradia, né? Ela irradia o seu pensamento. Como nós, em algum nível, em algum grau, ainda somos portadores de matrizes de inferioridade no nosso campo íntimo, nós irradiamos essas matrizes energeticamente, como uma onda vibratória. Então nós fazemos convites para os vínculos, né? Para os vínculos. Os espíritos que se aproximam de nós, eles se aproximam e fazem a leitura do nosso mundo íntimo a partir dos nossos pensamentos, daquilo que emitimos, daquilo que irradiamos. Então é nesse sentido que os vínculos, os vínculos se estabelecem, né? Então o espírito que comete muitos abusos, transita por muitos excessos, né? E aí nós vamos ver na narrativa de
de Divaldo Franco, Amélia Rodrigues, pela mediunidade de Divaldo Franco, no livro Primícias do Reino, ela tem um capítulo dedicado a essa passagem. Né? Ela vai estudar essa passagem e vai trazer a informação de que esse jovem que sofria esse processo obsidiado era alguém que abusava muito, praticava muitos excessos, né? Muitos desregramentos e, portanto, contraía também muitas dívidas. E essas dívidas dos abusos, dos excessos, né? da entrega de si mesmo, porque todo processo obsessivo, ele é antes um processo auto-obsessivo. É antes um processo auto-obsessivo. Há um monoideísmo, a mente, ela se desloca para um determinado ponto, né? Que são os vícios. Os vícios são resultado de uma busca centralizada no mesmo ponto. Então, muito embora muitas oportunidades e possibilidades e pessoas e situações passem por você na vida, você não vê nada, você está focado naquilo. Né? Então você cria uma espécie de dependência, né? De ponto de viciação. O vício é sempre uma atitude circular, né? Em torno de um ponto. Podem ver que quando os viciados em tudo, em qualquer coisa, eles precisam voltar àquele ponto para satisfazer a necessidade ou o desejo ligado àquele ponto, para depois retornarem, mas ficam sempre presos lá. Né? Sempre presos lá. Em algum momento, aquele ponto da mente dele vai chamá-lo, olha, venha, porque eu preciso de uma nova satisfação dessa minha falsa necessidade, né? Porque não é uma necessidade real. Nenhum vício é uma necessidade real. Né? E se torna para o próprio indivíduo um aprisionamento. Então os espíritos que também vibram nessa faixa se associam, né? Criam vínculos e se associam. Essa associação vai se tornando cada vez mais intensa à medida também que seja intensa a viciação. Então, a obsessão nesse sentido, ela passa a ser uma obsessão de natureza secundária. Não é a obsessão que levou ao vício, é o vício que convidou outras mentes para o processo obsessivo. Né? Mas, enfim, então, Jesus, vamos continuar a nossa narrativa, né? Para os que não conhecem a passagem, ele diz, como é que estamos aqui? E clamando com grande voz, disse: que tenho eu contigo, Jesus, Filho de Deus Altíssimo. Quer dizer, aquele espírito inferior já reconhecia em Jesus o mais elevado, né? Porque é vibratório. É vibratório. E a energia, ela não engana. Não tem como você enganar com a energia. Você até com o rosto engana alguém, trata bem, isso e aquilo, diz coisas que você não sente no seu coração. Mas a energia não é compatível com o que você está dizendo. Então o outro faz uma leitura energética e sabe que aquilo não é real, porque não vem do coração, não vem vibratoriamente do coração. Mas aí ele diz, né? Que tenho eu contigo, Jesus, Filho de Deus Altíssimo. Ou seja, não havia sintonia. Não tem sintonia entre os espíritos inferiores e Jesus. Não poderia haver, né? Conjuro-te, ou seja, peço juntamente, conjuro-te por Deus que não me atormentes. Porque para ele era um tormento ter um contato com Jesus. Ele não queria aquilo. Ele não queria abrir-se para aquilo que Jesus trazia. E nós vamos ver que a comunidade de Gerasa também não. Nós vamos ver aqui na frente. Né? E Jesus dizia: sai deste homem espírito imundo. Né? Imundo no sentido de inferior, né? Linguagem da época.
e perguntou-lhe: qual é o teu nome? E lhe respondeu dizendo: Legião é o meu nome, porque somos muitos. Então muitos espíritos se conjugam através de uma mesma onda mental inferior. Estão todos ligados ali. É como se fosse um, mas na verdade é uma coletividade de espíritos ligados por um mesmo vício, ligados por um mesmo ponto inferior. Né? Então, eles se apresentam como legião, não tem um nome, eles se apresentam como legião, quer dizer, eles eram muitos. Né? E perguntou, e rogava-lhe eles a Jesus, através desse espírito que fazia esse diálogo mais direto. E rogava-lhe muito que os não enviasse para fora daquela província. Olha só, daquele lugar, né? Porque Gerasa era uma província do Império Romano. E andava ali pastando no monte uma grande manada de porcos, uma vara de porcos, né? Um coletivo de porcos é vara. Uma grande manada de porcos. E todos aqueles demônios, quer dizer, na linguagem da época, demônios, rogaram-lhe dizendo: manda-nos para aqueles porcos, para que entremos neles. É um entendimento ainda inferior daqueles espíritos. Né? Eles não sabiam assim que não poderiam entrar naqueles corpos. E os porcos se assustam, não com os espíritos, não é porque eles viam exatamente os espíritos, poderiam até ver, mas é mais pela onda vibratória que aqueles espíritos dirigiam aos porcos. Porque os animais também sentem a vibração. Você vê que há animais que veem pessoas com os rostinhos bonitinhos e tudo, mas eles captam a vibração e começam a latir, né? Começam a desenvolver atitudes agressivas, porque é a vibração da pessoa, ou a vibração de entidades que acompanham aquela pessoa. E o animal percebe. Né? O animal não avalia moralmente a pessoa, não tem como ele fazer isso, ele não tem senso moral. Mas ele sente o impacto de uma vibração que pode desarmonizá-lo. Né? Porque a vibração é muito forte, muito intensa. Né? Você vê que nós sentimos a vibração, né? Nós sentimos a vibração. Né? E Jesus logo lhe permitiu que eles saíssem e se dirigissem aos porcos. Isso é um fato interessante, anotem isso aí. E saindo aqueles espíritos imundos, entraram nos porcos. Isso aqui na narrativa do Evangelho. E a manada se precipitou por um despenhadeiro no mar, porque é um lugar um pouco alto, a cidade é alta, é uma cidade basicamente de terras estéreis, né? Não há na narrativa, e pelo que se sabe da própria história de Gerasa, não era uma cidade de plantações, né? Era uma terra muito pobre nesse sentido, né? Mas eles criavam porcos, era forte da criação deles, né? Da atividade comercial deles. Eles tinham atividades comerciais como outras cidades também naquela região ali, próximas ali àquela área toda, né? Aquela área toda, que formava um conjunto de cidades, a Decápolis, né? Aquele conjunto são 10 cidades greco-romanas, cidades que haviam sido dominadas pelo Império Romano e que passaram a integrar o território romano. Né? Então, elas todas eram muito próximas e tinham comércios próximos. Né? Então, nesse sentido, inclusive a própria Gerasa, ela é das cidades romanas, uma das que foi no século XVIII, no século XIX, ela começou a ser reconstituída. Ela começou a ser reconstituída a partir das descobertas desse sítio arqueológico dela por um arqueólogo alemão. Ele descobriu esse sítio arqueológico
e a cidade começou a ser reconstruída a partir das suas próprias pedras mesmo, da sua própria estrutura. Esse trabalho levou algo em torno de mais de 100 anos. Mais de 100 anos de reconstituição. Trabalho muito bonito até, vocês podem ver até na internet as imagens da reconstrução da cidade, né? Eles recriaram todo aquele ambiente da cidade de Gerasa. Muito interessante a matéria que eu assisti. Mas, enfim, estimava-se naquela época que havia algo em torno de 25 mil moradores. Outros dão um público um pouco maior, assim, uma população um pouco maior até na região. Não é uma cidade pequenininha, tão pequenininha assim, não. Ela tinha uma população significativa, né? Mas, enfim, vamos lá. E foram... cadê onde é que nós estamos aqui? Precipitaram-se no espinhadeiro, ou seja, os porcos se atiraram no espinhadeiro, né? Eram quase 2.000 porcos, segundo um parêntese da narrativa. São parênteses da narrativa, né? E afogaram-se no mar. E os que apacentavam os porcos fugiram e o anunciaram na cidade e nos campos, e saíram muitos a ver o que era aquilo que tinha acontecido. E foram ter com Jesus e viram o endemoniado, o que tivera a legião, assentado, vestido em perfeito juízo, e temeram. Os caras temeram, porque ele era conhecido por ser um louco, né? E os que tinham visto contaram-lhes o que acontecera ao endemoniado e acerca dos porcos. E começaram a rogar-lhes que saíssem dos seus termos, ou seja, saíssem da cidade. Os termos são os marcos territoriais de uma cidade, né? Os termos são isso. O termo inicial, entrada e saída de uma cidade, são os seus termos, né? Jesus, porém, não lhe... E entrando ele no barco, rogava-lhe o que for endemoniado que o deixasse estar com ele. Quer dizer, ele queria ir embora com Jesus. Ele havia recuperado a consciência, né? Jesus, porém, não lhe permitiu, mas disse-lhe: vai para a tua casa, para os teus, e anuncia-lhes quão grandes coisas o Senhor te fez, e como teve misericórdia de ti. E ele foi e começou a anunciar em Decápolis, aquele conjunto de cidades, quão grandes coisas Jesus lhe fizera. E todos se maravilharam. E, passando Jesus outra vez no barco para o outro lado, ajuntou-se a ele uma grande multidão, e ele estava junto ao mar. E eis que chegou um dos principais da sinagoga. Bom, aqui já é outra passagem, que já é a passagem da filha de Jairo, e a gente já está entrando até em outra passagem, né? Mas, enfim, então é esse termo. A Amélia Rodrigues vai dizer que este endemoniado, após fazer a pregação em Gerasa, ele não consegue, né? Ele não consegue convencer ninguém, né? Não consegue convencer ninguém, porque nota o que Jesus fez, né? Jesus promove o processo da cura, né? Porque a gente sabe que esse processo obsessivo, ele é um processo muito energético, é um processo muito fluídico. Allan Kardec, na Gênese, vai também falar muito sobre a obsessão, sobre a perspectiva magnética, né? A perspectiva energética da obsessão, né? Para dizer que a obsessão tem vários conceitos nas obras básicas de Kardec, né? Pelo menos 5 conceitos. Então ele vai dizer que, do ponto de vista energético, é como se houvesse a colocação de um manto energético, né, que envolve o obsidiado, e ele fica meio que engessado naquele campo energético.
E nós conhecemos casos desse tipo, né? Nós conhecemos, é um isolamento que as entidades espirituais inferiores, elas terminam fazendo. Vão isolando o indivíduo das pessoas, as pessoas vão criando hábitos que ficam de difícil convivência, isso é uma técnica obsessiva. Temos pelo menos, mais ou menos, estimadamente, muitas técnicas, mas pelo menos 10 técnicas obsessivas mais significativas, pelo menos 10. Uma delas é essa imantação fluídica. Não é? Essa imantação fluídica, que leva o indivíduo a perder um pouco o contato com a realidade, porque a nossa realidade, amigos, é uma realidade energética. Se você pega numa mesa, isso aqui é energia. Tudo é energia. Né? O que visualizamos é uma energia muito condensada, as coisas que vemos. Né? Mas se você é envolvido em uma nuvem energética, e imagens são impregnadas nessa nuvem, olha bem, a sua capacidade de visão e de percepção, ela fica toda limitada àquilo que está impregnado nessa nuvem, que tem a ver com aquilo que você quer ver. Olha aí, porque nós temos as matrizes, né? Então, se somos pessoas, por exemplo, muito vaidosas, nos supervalorizamos, isso é aproveitado. Porque a mente, ela cria ideias, imagens sobre nós mesmos. Olha que coisa interessante. Nós não conseguimos nos ver, nos perceber efetivamente como somos. Por isso a importância do processo de autoconhecimento. Para sabermos as nossas características, não é? Os nossos componentes estruturantes da nossa personalidade. E podemos aprofundar mais ainda nesses processos de autoconhecimento, conhecimento sobre si mesmo e como nós nos manifestamos socialmente, nos manifestamos nos campos das nossas relações. O que fazemos conosco, que às vezes nos impomos muitas durezas, muitas dificuldades, e o que fazemos com os outros. Né? Então é nesse sentido que Jesus, quando ele realiza o processo da desobsessão, né, que o que ele realizou foi um processo de desobsessão, ele inoculou determinada qualidade energética para desfazer aquele vínculo daquele espírito, né, daqueles espíritos sobre o indivíduo. Há uma quebra daquele vínculo energético, mediante a manifestação da própria vibração do Cristo, né, que é uma vibração de amor, é uma vibração que harmoniza, portanto, a vibração em conflito com a do próprio obsidiado e daqueles que empreendiam o processo de obsessão. Tanto que eles dizem, eles não vão oferecer nenhuma grande resistência. Eles vão apenas dizer, permite que nós permaneçamos nessa província. Né? E aí eu faço a seguinte relação, a seguinte conclusão: não são espíritos dali mesmo, desencarnados que estão ali mesmo? São espíritos encarnados dali mesmo. Porque a gente reencarna e desencarna mais ou menos na mesma cidade, vamos voltando na mesma família, né? Até por um aproveitamento já genético mesmo, que já temos as nossas células perispirituais, elas já são células gravadas na nossa estrutura perispirítica, que favorecem uma reencarnação em corpos daquela família, daquele ambiente genético já constituído. Tudo isso favorece para que aproveitamento dos próprios vínculos ocorridos dentro daquela família, onde ele vem descendo dentro das reencarnações ali. Foi avô, agora é neto, né? Agora é bisneto, é o filho do neto, né? E lá vai o indivíduo reencarnando, e aquele que já desencarnou também está naquele. Porque nós geramos, de certo modo, um certo
laço fluídico dentro desse ambiente familiar. Isso não é uma regra, não é algo que não possa ser modificado. Eu estou dizendo da facilidade do aproveitamento, né? Quando Kardec vai tratar do esquecimento do passado, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, ele vai falar um pouco disso. Né? Desse aproveitamento dos vínculos dentro da própria família. Facilita tudo, facilita muito. Né? Então, amigos, nesse sentido, Jesus ele rompe esse laço, né? Dá ao obsidiado o quê? Um respiro. Notem os tratamentos desobsessivos na casa espírita, com passe, com a água fluidificada, com atendimento aos espíritos que empreendem o processo obsessivo, chamados obsessores, né, que são espíritos sofridos também. Eles agridem no processo obsessivo porque são sofridos, porque ignoram o bem. Né? Todos que conhecem o bem e se vinculam ao bem não agridem, senão não seria a vivência do bem. Então, o espírito ele recebe esse refrigério, é liberto dessas amarras magnéticas, para que ele tenha um tempo, né, onde ele se mantenha livre, ele não tenha a vontade dele pressionada, porque notem, no processo obsessivo a vontade é pressionada. Então ele terá um tempo para se decidir. Olha, amigo, você sofreu tudo isso, tanto que Jesus curava os físicos e também os envolvidos em processos obsessivos, e dizia, vai, não peques mais, para que algo de pior não te ocorra, né? Ele dizia sempre isso. Ou seja, você está dentro de um tempo, mas você terá que tomar novas decisões. Essas decisões podem ser a reiteração de uma conduta inferior. Em outra passagem ele diz, e quando o espírito imundo é retirado de alguém, e ele vai transitar por terras áridas, e se o indivíduo não tivesse reharmonizado, ele voltará com 7 espíritos pior do que ele. Quer dizer, há um agravamento do processo obsessivo. Jesus fala isso, né? Para dar ao indivíduo a dimensão que os processos obsessivos podem piorar. E aí é mais complexo, é mais complicado o processo desobsessivo, porque a desobsessão também é processual. Não é? Então, aí nós podemos perceber o como a doença, ela, do ponto de vista terapêutico, ela é o início do processo de cura. Tanto doença física, quanto as doenças morais, as doenças obsessivas. Elas terminam se constituindo em processos terapêuticos do espírito, porque é um período de segregação, é um período onde você tem sua vontade tolhida, é um período de sofrimento muito grande. Né? E notem como Jesus ele pratica esse ato desobsessivo de uma forma completa. Olha que coisa interessante. Né? Então, ali ele já demonstra ao indivíduo e apresenta para todos nós que o materialismo é a base mesmo das nossas deficiências morais, esse apego à matéria, esse amor à matéria, e a matéria eu quero incluir a imagem, né? Porque muitas pessoas não fazem nem questão de ter bens, de ter coisas materiais, mas tem um apego muito grande à sua própria imagem, que é material. Porque quando saímos do corpo físico, nós voltamos à nossa condição de espírito. Não há uma imagem. Nós, no mundo espiritual, não nos reconhecemos por uma imagem. Nós somos uma individualidade. Nós temos uma vibração. Né? Nós somos a síntese, o psiquismo é a síntese de muitas personalidades já vividas, né? Que seguem conosco. Tanto que há espíritos que têm condição de fazer apresentar-se por outras imagens fisionômicas, né? Atuar sobre o seu perispírito para perder a imagem de outras épocas. Emmanuel, o mentor de Chico Xavier, se apresentava como um senador romano, porque a ele convinha fazer isso. O momento onde ele passa a ter um contato com Jesus, enfim, foi uma experiência muito marcante, e por alguma razão ele quer
preservar aquilo, para ele tinha que apresentar alguma imagem. Então, o materialismo e suas consequências no psiquismo. É isso que Jesus está querendo dizer, e que é a base profunda nossa. Porque nós somos pessoas ainda muito dominadoras, aprisionadoras, nos nossos vínculos, nas nossas relações, nos grupos em que trabalhamos. Quantas vezes nós não temos nos grupos pessoas, dirigentes, coordenadores, que são aprisionadores? Muitas vezes. Compreendemos, entendemos, sabemos que é o nosso próprio nível de evolução, né? Mas é necessário avançar nisso, porque se nós mantivermos resistências nesses processos, nós continuaremos ainda submetidos a processos obsessivos. E estamos. E estamos submetidos. Uns mais, outros menos, uma intensidade maior ou menor, mas estamos. Tanto que o próprio André Luiz diz: olha, observe como anda o seu processo de desobsessão. Porque estamos em tratamento, né? Estamos aqui encarnados, mas em uma escola, num hospital, que é o planeta. O planeta é um planeta para espíritos que estão em tratamento. Todos nós, ninguém é exceção aqui. A exceção que teve aqui foi o próprio Jesus, né? Então, nesses processos obsessivos, relembrando Carlos Bernardo Loureiro, né, que eu sei que o grupo tem uma estima muito grande por Bernardo, vocês têm uma estima muito grande pelo trabalho dele, ele dizia isso em uma de suas obras. Ele dizia que o obsessor vê o obsidiado como coisa, como objeto. Né? O fenômeno psicológico da coisificação. Né? Então, age como se fosse uma coisa. Leva para aqui, tira dali, joga nas pedras. Olha esse caso do obsidiado de Gerasa, né? Se jogava nas pedras, enfim, caía nos lugares, porque é uma coisa, não é uma pessoa. Há um processo de indiferença muito grande. Notem que as pessoas, aí eu estou falando dos encarnados, que atuam obsessivamente em relação a outras, usam aquela pessoa. Fisicamente, usam o trabalho delas, exploram-nas, pagam às vezes misérias às pessoas e sugam as pessoas. Às vezes, nos relacionamentos conjugais, sugam energias pelas vias sexuais. São objetos, são feitos como objetos. Né? Então, todos esses processos precisam ser examinados. Quando a pessoa, às vezes, vai acordar dentro de uma relação dessa, o desgaste é muito profundo, o desgaste é muito grande. Para sair desses vínculos, às vezes, não é uma tarefa fácil. Há pessoas que matam a outra. Vemos isso todos os dias aí, dentro dos vínculos conjugais. Não quero mais, eu quero... Não, tome tudo que é seu, pode levar tudo. Não, a pessoa vai e mata a outra. Porque o sentido de posse é muito grande. Aquela pessoa está simplesmente obnubilada. Ela não vê nada. Ela está num processo de dominação, de viciação moral muito grande. Mental, emocional e viciação de conduta muito grande. Né? Muitos até fogem da vida pelo suicídio. Mas não fogem, né? Porque somos imortais. Não há fuga. Não existe fuga. Então é nesse sentido que os gerazenos, o que é que eles fizeram? Eles expulsaram Jesus, nem permitiram que Jesus dissesse nada, né? Mas Jesus, quando o jovem, é a narrativa de Amélia Rodrigues na obra citada, A Premissa do Reino, ela narra que o jovem pergunta: Senhor, o que queres que eu faça? Que é a pergunta de Saulo para Jesus também. Né? Todos nós, por gratidão, perguntamos ao nosso benfeitor sempre assim. Né? E aí Jesus remete ele para voltar à cidade. Lembram da narrativa? Para ele voltar à cidade. Fale à sua família, fale a todas as pessoas o que aconteceu com você, o quanto o Senhor, né? Ele, o Senhor Jesus, trazia a mensagem dos céus. Ou seja, Jesus propõe aos gerazenos o quê? Um processo desobsessivo. Para eles. Porque o que eles queriam? Um isolamento. Eles estavam no processo obsessivo. Do isolamento, o materialismo isola a gente na matéria.
Karim Schutel chega ao ponto de dizer que o materialista é um fanático. E é um fanático pela matéria. Tudo é matéria. Você só valoriza pessoas que obtiveram êxitos materiais. Muito comum, é a base nossa. Quando nas grandes universidades, nas grandes empresas, você quer se referir a alguém que obteve êxito, você cita um grande empresário, um grande administrador. Você não cita alguém que vive em paz, em harmonia pessoal. Você não cita que pode ser a pessoa que faça a faxina daquela empresa. Você não cita aquela pessoa. Que é uma pessoa feliz. Olha que loucura. Porque está associada à ideia de felicidade à ideia de obtenção de poder material, econômico. Não é? Então é uma associação muito, muito equivocada. Temos que ter os nossos recursos materiais para a sobrevivência natural. Mas, olha como Jesus se refere a isso, de que vale ao homem ganhar o mundo e perder a si mesmo. Né? Mas a gente não percebe isso. O Evangelho é um profundo tratado de felicidade. Notem que a vida pública de Jesus, ele abre com a proposta da felicidade, que é o sermão. Bem-aventurados, felizes, bem-aventurados os pobres pelo Espírito, bem-aventurados os aflitos, bem-aventurados. Ele vai trazendo um roteiro de harmonização do campo interno do Espírito. Para depois ele dizer, bem-aventurados os mansos. Né? Quer dizer, aquele que já fez paz íntima. Então, o indivíduo pergunta, ele diz, volta lá e leva para eles a mensagem, não que você ouviu, mas que você viveu, o tormento e a libertação. Mas o que é que eles fizeram com o jovem, com o rapaz? Expulsaram ele também de Gerasa. Na narrativa, aí já de Amélia Rodrigues. Então ele vai e vai encontrar-se com Jesus, atravessa, vai para outra margem e vai encontrar Jesus e seguir Jesus e amparar pessoas e trabalhar naquela equipe, naquele grupo de Jesus ali, dando suporte, mais o que curado, recuperado, restabelecido, moralmente restaurado. Não é? Então note como a terapia de Jesus, ela serviu a todos, ao obsidiado, aos obsessores, serviu aos obsessores, porque eles passaram a conhecer o processo de libertação. Eles tomaram contato com a energia superior. Amigos, isso é muito importante. Isso é uma coisa muito importante. Quando nós andamos apenas com os inferiores, não conhecemos o que é superior. Mas quando temos contato com o superior, eles viram a condição que ficou endemoniado, recuperado, saudável. Saudável. Não é? E notem que Jesus permitiu que eles fossem até os porcos e os porcos caíram no mar. Para eles, espíritos, na cabeça deles, eles entraram nos porcos, foram ao mar. Mas não é o mar que possui determinada qualidade vibratória e restauradora. Vejam as obras de André Luiz, quando ele fala que os espíritos, nos seus processos de restauração, são levados ao mar. Manuel Filomeno de Miranda, em suas obras, fala muito importantemente de todos os postos de socorro, né, que existem à beira do mar para restaurar estruturas perispiríticas a fim de que os espíritos melhormente restaurados possam ser reconduzidos a colônias no mundo espiritual. No livro Voltei, lembram dessa obra? Voltei, uma psicografia de Chico Xavier. O espírito, quando ele é acolhido por Bezerra de Menezes, né, ele é levado para um ponto ali próximo à zona litorânea, para ser encaminhado, transitar ali pelo umbral, né, até chegar na colônia a que ele estava destinado a habitar após a desencarnação. Tudo isso passa um pouco desapercebido na história,
Mas esse contato com o mar, porque aqueles espíritos ali eram muito materializados, eram muito corporais, né? Eles tinham uma ligação com a matéria muito forte, né? Então nós vemos isso hoje, pessoas que podem realizar atos que prejudiquem toda uma coletividade por interesses pessoais, não sabendo eles que terão que se reencontrar com esses atos e que terão que se reencontrar com essas pessoas no mundo espiritual. Porque não morremos. Morremos fisicamente, claro. Não morremos em espírito. Em espírito, nós prosseguimos vivos. Né? Então, quando Jesus realiza e permite que aqueles espíritos, né, vivendo aquela inferioridade, que precisavam de acolhimento, de misericórdia também, porque os obsessores precisam de misericórdia, né, precisam de acolhimento, de esclarecimento, de amparo, de suporte. Muitas vezes retirando eles dos grupos a que eles pertencem, que vai se dar esses atos de restauração. Você não restaura toda uma coletividade, não é a regra. Pode acontecer em doutrinações, em salas mediúnicas, muitos espíritos com a mesma problemática são postos às vezes, né, juntos numa mesma onda vibracional, apesar do doutrinador, o dialogador, o terapeuta espiritual, hoje nas linguagens mais adaptadas e renovadas das literaturas espíritas, quando ele conversa com o espírito através do médium, a fala dele é captada por todos que estão naquela mesma onda. Ele não está, na verdade, esclarecendo um espírito, ele está esclarecendo, às vezes, 200. Uns concordam, outros não concordam, uns aquecem ao esclarecimento, uns mudam, outros não. Mas a terapêutica está sendo facultada, que é o que interessa. A decisão de mudar é do indivíduo. A decisão de mudar é do indivíduo. Então, notem como ele aplica várias terapêuticas para todos. Deixa lá o curado no meio, mas eles expulsam. Uma escolha direta sobre isso. Quando Jesus permite que eles percam aquela vara de porcos, que aparentemente era grande e que era um movimento financeiro, econômico deles, qual é a mensagem que Jesus está dando ali? A perda material para a ruptura com o materialismo. Não é nas perdas materiais que nós aprendemos? Desculpem. Né? Não é? Claro que sim. Claro que sim. Quantas vezes não somos jogados a determinadas situações para aprendizado? Perda da casa, perda do emprego, perdas, outro celular que é roubado, né? Relógio que é roubado, tudo que é... objetos que são roubados. Esses objetos são roubados, são furtados, para que a gente trabalhe a perda. Isso é uma coisa que precisamos ter significativa registro disso. Não é? Bom, por que esse fato me aconteceu? Há pessoas que não são roubadas. Não são. Não precisam dessa experiência. Há pessoas que adoecem, têm muitos recursos, mas na cama não pode usar. O que a experiência da doença, que é limitadora corporal, está querendo dizer? Está propondo um desapego. Você tem muito, mas pode usar. Isso é uma propositura de desapego. Então notem como Jesus também permite aquela ação que a princípio é maléfica, mas para distrair um bem daquele mal. Como diz o Evangelho segundo o Espiritismo, né? De todo mal sempre se extrai um bem. Então, olha como o mestre, ele consegue, na verdade, aproveitar tudo. Mas eles não quiseram. Eles não quiseram. Então, mais ou menos 7 séculos depois, essa data não é exata não, eu estou falando de memória, mais ou menos 7 séculos depois, essa cidade vem ao sono. Bom, mas demorou muito, meu amigo, mas é necessário que se viva.
Agora ela está sendo reconstruída, já foi reconstruída, né? Falávamos disso um pouquinho aí no início. Ela sofre dois abalos, foi destruída por fenômeno da natureza, né? Não foi alguém que entrou e destruiu. Fenômeno da natureza, ela ruiu por 2 vezes. Então, amigos, como a demonstrar, talvez, aos próprios espíritos que ficaram ali. Olha que coisa interessante. Como a demonstrar os próprios espíritos que ficaram ali, naquelas províncias, como eles pediam para ficar. Porque os espíritos, não há tempo, 100 anos, 200 anos, 300 anos, eles ficam por ali, até pretenderem mudar. Aquilo era muito forte para eles. Mas, se destruiu tudo foi para o chão, eles podem se libertar. Não há mais cidade, não existe mais no que ficar. Minha casa, minhas coisas, minha família, todos desencarnaram com a destruição. Não há mais motivo, não ficou pedra sobre pedra, não tem mais motivo para ficar aqui. Agora é o chão puro, com escombros. Não tenho condições nem de ficar aqui para ver isso. Aí abre-se uma janela de mudança. Porque mudar é também desconstruir. Lei de destruição. Livro 3 do Livro dos Espíritos. Os Espíritos dizem, na lei de destruição, é preciso que as coisas sofram a destruição para o psiquismo registrar e mudar. Somos muito materializados ainda, amigos. Muitos, mas somos muito materializados. Muito materializados. Não é coisa pouca, não. É muita coisa ainda. Não somos livres. Somos prisioneiros da matéria e da influenciação da matéria sobre nós. Somos muito ainda. Então, amigos, eu queria deixar esses apontamentos, esses exemplos breves sobre essa passagem, agradecer mais uma vez pelo convite para estarmos juntos aqui, analisando a proposta espírita à luz da tarefa que Jesus trouxe para a humanidade, a tarefa libertadora dele, já aí nesses apontamentos que a doutrina espírita, acho assim, brilhantemente nos traz para promover em nós mesmos a libertação. Libertos, poderemos de alguma forma nos candidatar a auxiliar também outros no seu processo de libertação, mesmo que o nosso processo de libertação ainda seja inicial. Uma percepção tímida do todo e dessa libertação belíssima, mas já é o início, certo? Muita paz, bons estudos aos queridos amigos da CEB e a todos aqueles que nos assistem de qualquer lugar, de qualquer ponto, porque isso é uma gravação, tá certo? Jesus nos abençoe.